até ser Cristo, formado em vós. Há 3 termos no Novo Testamento grego para essa expressão filhos. Aqui aparece uma delas, que é o termo teknion. Teknion. Esse termo aparece apenas esta vez nos escritos de Paulo. E aparece 8 vezes nos escritos de João. Uma vez no Evangelho e 7 vezes nas suas epístolas. Você se lembra do Evangelho de João capítulo 13? O Senhor se referiu aos seus discípulos como sendo os filhinhos. Essa é a palavra, teknion, e não teknon. Então há uma letra a mais aí. Teknion significa então filhinhos. Repetindo, Paulo a usa apenas aqui em todos os seus escritos. As 13 epístolas que são de autoria do apóstolo Paulo. E o significado é então o mesmo, é a mesma palavra que João usa nas suas epístolas, repetindo, uma vez no Evangelho, 7 vezes nas epístolas. Todas elas traduzidas por filhinhos. Uma outra coisa importante sobre esse verso tão precioso é que o termo formado é aquela palavra básica que está incluída no termo metamorfo, ou, há uma derivação no nosso português, metamorfose, se referindo à transfiguração do nosso Senhor Jesus. Muito interessante também esse termo metamorfo, porque ele aparece também em Romanos 12, quando é dito que Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Metamorfo. Esse morfo, forma, é a palavra que aparece aqui em Gálatas 4,19. Cristo formado em vós. A outra instância em que a palavra metamorfo também aparece, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso que muitas vezes, aqui mesmo, entre os irmãos já citamos, 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, guarde bem esse termo, contemplando, como por espelho, ainda não vemos face a face, ainda vemos obscuramente, contemplando, ainda que por espelho, a glória do Senhor, somos, aí está novamente, metamorfo, que então, de acordo com a tradução usada para o evento do Monte da Transfiguração, significa então, transfigurados. Por que dizer isso é tão importante? Porque vamos olhar de novo o que diz Gálatas 4,19. Paulo então trata de uma maneira tão doce essas igrejas da Galácia que estavam incorrendo em erros tão grosseiros, podemos assim dizer, no que concerne à distorção do Evangelho de Cristo. Um outro Evangelho, como ele chamou no início da sua preciosa epístola. Então, esse contraste é muito significativo e muito lindo. Ao mesmo tempo que o erro era tão grosseiro, que despertou em Paulo um zelo tão profundo, ao mesmo tempo ele usa essa palavra, e pela única vez, ele usa essa palavra tão doce, teknion, filhinhos, meus filhinhos. Então ele vai dizer, por quem eu de novo sofro as dores de parto. Por que de novo? Meus irmãos, nunca qualquer assembleia do povo do Senhor pode ser gerada sem dores de parto. Não é gerada por teologia, simplesmente, por doutrinas, sejam elas quais forem. Você pode aprender aquelas palavras difíceis que são tão mencionadas em uma certa vertente doutrinária, tão comum no nosso país e, na verdade, no mundo todo. Você pode aprender todas aquelas palavras difíceis.
e se orgulhar até da sua teologia. Mas a igreja de Deus só é edificada através de dores de parto. Irmão Sparks, em um dos seus escritos, diz assim: uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente. Meus filhinhos, teknion, por quem eu, de novo, já que quando Paulo se colocou entre eles a primeira vez, o que aconteceu? Nós não teremos tempo para toda a beleza dessa carta, é claro. E iremos, além dela, como tem entendido a direção do Senhor. Mas se você leu essa carta, onde está o verso tema dessa conferência, talvez você se lembre que no capítulo 3 ele vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Fascinou. Você terá essa palavra na revista atualizada. O termo original é enfeitiçou, um feitiço. Quem é que vos enfeitiçou? Vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto, como que crucificado. Meus amados irmãos, quanta clareza o apóstolo Paulo tinha sobre aquilo que, escrevendo aos Coríntios, ele disse que decidiu nada saber, senão a Jesus Cristo, pessoa gloriosa, e este crucificado, pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Tão clara era essa visão na mente, no coração, no espírito de Paulo, que então ele ousa para com esses Gálatas que estavam sofrendo as distorções relacionadas ao Evangelho, e já veremos algo do porquê, ele usa essa expressão tão séria: Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Diante dos vossos olhos, Cristo foi exposto como que crucificado. A ideia é como se eles estivessem visualizando na pregação e no ministério de Paulo o valor imenso, tanto da pessoa quanto da obra do nosso Senhor Jesus. Então, se você se lembra, ele segue assim: vocês começaram no Espírito, tendo vós começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Meus irmãos, o que significa essa carga de Paulo nessa epístola tão importante? Nem mesmo há saudação na introdução dessa epístola. O irmão Scroggie, William Scroggie, que escreveu aquela obra tão importante, graças ao Senhor, já traduzida em português, o Desvendar ou Descortinar, o Drama da Redenção, ele sugere que, baseado em estudos profundos e sérios, que a vida do apóstolo Paulo foi dividida em 3 grandes períodos. E, coincidentemente, 3 períodos de 11 anos cada um. No primeiro período de 11 anos, Paulo estava relendo as Escrituras que ele conhecia tão bem, como sendo um hebreu de hebreus e, quanto à lei, um fariseu. Primeiros 11 anos de silêncio. Interessante, meus irmãos, que é tão comum que às vezes por uma, me permito a expressão, simples revelação, quantos assumem ousadamente púlpitos e falando de modo tão sonoro. O apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, foi encontrado pelo Senhor naquela estrada de Damasco, ficou cego, levou um golpe na sua soberba, um golpe na sua autossuficiência. Aquele que achava que tudo via, tudo entendia com relação a Jeová e a sua aliança com o povo de Israel, agora está cego. E tem que ser conduzido pelas mãos, um homem determinado, um homem que tomou as cartas de autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém para exterminar os santos em vários lugares, inclusive em Damasco. Partiu para lá, determinadamente, mas teve que ser conduzido para dentro da cidade, auxiliado por mãos de outros. Um golpe na autossuficiência, um golpe na soberba, um golpe no entendimento. Ficou cego durante 3 dias, durante os quais não comeu nem bebeu.
11 anos de silêncio. Quando Ananias o batiza, as escamas caem dos seus olhos. Ananias dá aquela mensagem tremenda para ele, que ele seria um vaso escolhido, separado particularmente pelo Senhor, para pregar o seu nome para reis, para gentios. E ele saberia o quanto importa, ainda mais, sofrer pelo nome daquele que ele perseguia. Certo que sem saber, porque perseguia o chamado povo do caminho. Mas ele ouviu naquela estrada que o povo do caminho era o corpo do próprio Jeová encarnado. Já que ele ouviu da boca daquele que se revelou a ele na estrada de Damasco, quando ele faz a pergunta em hebraico, obviamente ele ouve a resposta em hebraico. Se você recebe uma pergunta de alguém em inglês, você não vai responder em português. Você não sabe se a pessoa conhece português. A voz falou com Saulo em língua hebraica. Então a palavra foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em hebraico. Se Saulo respondeu em hebraico, então ele respondeu com uma pergunta. Ele disse: quem és tu, Yahvé? E não Kurios, Senhor no grego. Quem és tu, Yahvé? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados irmãos, sabemos que essas duas frases dominaram toda a vida e o ministério de Paulo. Jesus é o próprio Jeová que se fez carne. E a igreja é o corpo unido vitalmente e organicamente a Ele, Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Ninguém precisava dizer para Saulo o que lhe convinha fazer, mas agora sim. Então ele fica cego, como já falamos, ele é batizado por Ananias, as escamas caem dos seus olhos. Ele prega o evangelho em Damasco. Qual o resultado? Nada. Ele tem que ser tirado da cidade por um cesto, pela muralha. Para onde ele vai? Voltando à análise de Scroggie, 3 anos no deserto da Arábia e 8 anos em Tarso, da Cilícia, sua cidade natal. 11 anos de silêncio. O que Saulo estava fazendo nesses 11 anos de silêncio? Penso que nenhum de nós tenha dúvida. Ele estava fazendo uma releitura da sua Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento. Mas agora de acordo com a visão que ele teve na estrada de Damasco. Jesus é Jeová. A igreja é corpo de Cristo. Então, depois de 11 anos, ele estava em Tarso, ainda no seu recanto. E o que aconteceu, segundo Atos capítulo 11? Aqueles que foram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, eles pregaram o evangelho em várias cidades, Chipre, Cirene e Antioquia. E ali em Antioquia aconteceu algo maravilhoso. Atos 11 registra que muita gente se uniu ao Senhor. Eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo ali, já que eram gentios. E Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, viu o que estava acontecendo ali e então ele se lembrou de Saulo. E é dito então que ele foi para Tarso à procura de Saulo. E levou Saulo para Antioquia. E ali Antioquia então se tornou um centro da obra do Senhor, assim como Jerusalém foi o primeiro centro durante aquele período inicial da igreja. Os próximos 11 anos da vida de Saulo, segundo período de 11 anos, nós temos aí esse marco então, quando Barnabé o busca em Tarso e o leva para Antioquia para cooperar com a obra do Senhor em Antioquia.
Então nós temos o segundo período de 11 anos. E nesse segundo período, Paulo realiza 3 viagens missionárias. Então, se no primeiro período ele está em silêncio e fazendo a sua releitura tão importante, vendo Cristo em cada página da sua Bíblia, vendo Cristo nas Escrituras. Agora, nos próximos 11 anos, ele está fazendo o quê? Pregando. Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus enchia a visão, o coração, a mente, o espírito de Paulo. Por isso, quando ele confronta as igrejas, interessante, Paulo escreve epístolas ou pessoais, pastorais, Timóteo e Tito, ou escreve epístolas para igrejas específicas. Mas aqui, aos Gálatas, nós temos uma epístola para uma província, a Galácia, as igrejas da Galácia. Então esse erro havia ocupado uma grande parte daquela esfera, a Galácia, as igrejas que estavam ali. Então quando ele escreve essa epístola, agora talvez possamos entender porque o seu coração fervia de zelo. Ele foi quem se entregou por vós, para vos desarraigar deste mundo perverso. Ele começa assim sua epístola, você se lembra? E quando nós olhamos um pouco do contexto que já demos, certamente esse mundo perverso a que Paulo se refere, não é apenas o mundo pagão, mas também o mundo religioso, o mundo das sombras, o mundo dos tipos, que agora foram todos cumpridos na realidade tão profunda da pessoa do Senhor Jesus. Então, segundo período de 11 anos, podemos resumir na palavra, pregando. Assim como o primeiro período, meditando, silêncio, relendo. E no último período de 11 anos, que então perfarão 33 anos. Interessante, 33 anos de vida e serviço ao Senhor. No último período, a maioria dos anos, 11 últimos, ele esteve preso. Qual palavra será que resumiria esse último período de 11 anos? Eu sugeriria a palavra derramando-se, meditando em silêncio, relendo, pregando, segundo período, e agora derramando-se. Porque Paulo compreendeu qual era o objetivo do Evangelho. Não era nem mesmo fazer dele um servo para a obra do Senhor. Ele compreendeu que o objetivo do Evangelho era levar aqueles que o recebem a se derramarem aos pés do Senhor Jesus. A grande lição de Maria de Betânia. Quando o que ela fez não foi de forma alguma compreendido, nem por Judas e nem pelos outros. Que desperdício. Então, no relato tão lindo, é dito que, para usar uma figura, nosso Senhor Jesus a cobre com as suas asas e diz assim: deixai-a, deixai-a. Os pobres sempre os tendes convosco. Obras, auxílio, necessidades, serviço. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela se antecipou e me ungiu para o meu sepultamento. Paulo compreendeu o objetivo do Evangelho. E nesses últimos anos, meus amados irmãos, foram os anos mais frutíferos da vida de Paulo. Por quê? Porque das suas prisões, nós temos as suas epístolas, as mais profundas. Da primeira prisão, a prisão domiciliar em Roma, de Atos 28, na casa alugada, ele escreveu Efésios,
considerada a mais elevada epístola de todo o Novo Testamento. Ele escreveu Colossenses, a epístola que tem a menção mais exaustiva e profunda das glórias de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Oh, meus irmãos, nós vamos ficando sem fôlego com essas coisas, não é? Colossenses, epístola da prisão domiciliar em Roma. Quando Paulo estava escoltado, dizem os relatos que por 4 soldados, e eles se revezavam, porque afinal de contas, Paulo era um homem muito perigoso, você não acha? Ele estava na sua casa alugada, escoltado por aqueles guardas, e sabe o que acontecia lá? Mais uma epístola que saiu dali, Filipenses. Sabe o que ele diz lá? Que a casa de César estava ouvindo o Evangelho. E muitos creram no Senhor. Porque aqueles que estavam guardando Paulo preso não sabiam que quem estava algemado eram eles. E que Paulo era o seu libertador. Então ele escreve a linda epístola aos Filipenses, cujo tema é a experiência cristã normal. Qual é a experiência cristã normal? Capítulo 1. Cristo é o nosso viver. Para mim, viver é Cristo. Capítulo 2. Cristo é a nossa mente. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Capítulo 3. Cristo é o nosso alvo. Eu prossigo para a meta, para o alvo, não um alvo, mas o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E capítulo 4, Cristo é o nosso tudo. Tudo eu posso. Posso ser honrado sem me ensoberbecer. Posso ser humilhado sem me deprimir. Posso ter abundância sem ser autossuficiente. E posso ter escassez sem murmurar. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Cristo é nosso viver, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. Quem escreve isso? Paulo. Onde ele escreve isso? Preso. Na prisão domiciliar de Roma.